Hoje é dia 12 de abril de 2021, uma segunda-feira. E como é costume, às segundas-feiras o Banco Central divulga as informações constantes no chamado relatório Focus, o relatório de mercado. O Banco Central tem parcerias com vários economistas de renome. E esses colegas economistas, eles detêm técnicas econométricas que permitem que eles façam boas previsões sobre várias variáveis macroeconômicas. Estas que estão aqui contidas no chamado relatório Focus. O Banco Central recebe essas informações no último dia útil da semana imediatamente anterior, ou seja, na última sexta-feira, as coloca em ordem crescente e divulga a mediana. Cuidado, o Banco Central divulga a mediana. E é bom lembrar, embora tenha ficado claro, mas é bom lembrar que o Banco Central não faz nenhuma previsão. Ele recebe as previsões, as coloca em ordem crescente e divulga a mediana. E ele faz isto semana após semana, igual a um modelo de expectativas adaptativas. Semana após semana, as previsões vão mudando e vão se ajustando. Pense no modelo de inteligência artificial, que a cada minuto obtém mais informações que vão ser utilizadas nesse modelo. À medida que o tempo vai passando, essas informações, essas novas informações vão sendo colocadas no modelo e o modelo se torna mais robusto à medida que o tempo vai passando. É isto que acaba ocorrendo com este modelo de expectativas adaptativas que são utilizadas para a divulgação do chamado relatório Focus, relatório de mercado. Então vamos às variáveis. São variáveis extremamente importantes na vida de todos os agentes econômicos. A taxa de juros é extremamente relevante. A taxa de juros aqui é a básica, taxa Selic, que remunera os títulos do governo federal. A taxa de juros é utilizada para inúmeros cálculos, para o rendimento, por exemplo, da renda fixa ou da própria caderneta de poupança, um percentual, 70% da Selic remunera a caderneta de poupança. Hoje a Selic está em 2,75% ao ano, mas a previsão, segundo esse relatório Focus, é que ela chega a 5,25% ao ano. É a mediana. Então podemos ter valores acima e valores abaixo. Em outras palavras, colegas economistas colocaram valores acima de 5,25% para a Selic, enquanto outros colocaram valores abaixo. Na mediana, 5,25% é a previsão da taxa de juros Selic para o final deste ano de 2021. Nós temos a taxa de câmbio. A previsão da taxa de câmbio está em R$ 5,37 por dólar. Mas se você entrar hoje no site do Banco Central, o comercial, você vai ver que as negociações entre compra e venda estão oscilando entre R$ 5,65 por dólar e devemos utilizar a quarta casa decimal. Nesse mercado de câmbio se utilizam 4 casas decimais depois da vírgula. Então nós temos as variáveis monetárias, as variáveis cambiais e uma variável extremamente importante vem a ser a variável fiscal. Ela é fundamental. Ela acaba criando toda uma série de dificuldades para as variáveis monetárias e cambiais, caso ela esteja excessivamente elevada. E estamos com algumas dificuldades nesse sentido na economia brasileira. Parte devido à pandemia, é verdade.
foram necessárias inúmeras medidas para que no ano passado o auxílio emergencial fosse levado a milhões de brasileiros. R$ 600, em média, foi o valor dado a cada brasileiro no ano passado, que fez jus ao auxílio emergencial. Este ano, o auxílio emergencial está com um valor menor e com um volume de pessoas também menor. É por causa das dificuldades que temos com relação à questão orçamentária. Temos uma dívida pública relativamente elevada, caminhando pouco a pouco a 100% até 2030. Estamos hoje perto de 93,1% com relação ao PIB, sempre é o PIB o ponto de referência, e muitas vezes esta relação é criticada porque se diz, olha, o numerador é um estoque e o denominador é um fluxo. É verdade, mas é normalmente a variável que é utilizada para verificar se a dívida com relação ao PIB está alta ou baixa. É claro que está alta, mas é consequência da própria pandemia, do próprio problema que temos nos dias de hoje, que ainda persiste com relação à pandemia. Temos o resultado primário, ele está previsto em 3,05% do PIB, que é o rombo das contas públicas. Temos o resultado nominal, que é 7,5% do PIB. Essa diferença de 4,45% vem a ser o pagamento de juros. É o serviço da dívida, é o pagamento de juros que vai ser necessário para os detentores da dívida pública do governo federal. Então nós temos já a questão fiscal, problemas fiscais muito sérios, é o mais grave dos problemas, que poderá, e esperemos que não, poderá dominar totalmente a política monetária e a política cambial, uma dominância fiscal. Vamos só pensar em como resolver o problema do rombo no setor público. Bom, temos 3 variáveis, política cambial, política monetária e política fiscal, devidamente combinadas, dão uma resultante que é a taxa de inflação. A taxa de inflação, medida pelos últimos 12 meses, está já em 6,10%. Aqui a previsão de janeiro a dezembro deste ano, de 2021, a previsão é de 4,85%. Vamos lembrar que a meta de inflação é 3,75%, com 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Esse é o nível de tolerância, mas estamos com 4,85% na previsão e nos últimos 12 meses já 6,10%. Se nós olharmos a inflação dos aluguéis, então a coisa fica muito mais complicada, porque na inflação dos aluguéis a previsão está em 12,66%, mas no ano passado chegamos a perto de 23%. Esse é um problema muito sério que deve ser ajustado rapidamente, pois não é justo que milhões de brasileiros que vivem de aluguel tenham esses valores do aluguel reajustados por um índice que não tem nada a ver com aquilo que eles fazem em termos de horas de trabalho. O IGPM está fortemente influenciado pelos preços das commodities metálicas, agrícolas, está fortemente influenciado pelo dólar. E o que isso tem a ver com os aluguéis? Nada, mas está lá no contrato de locação. O reajuste será pelo valor, pelo percentual obtido do IGPM. Por último, aqui nós temos a questão do setor externo. O investimento estrangeiro direto previsto está em 55 bilhões de dólares. Cuidado, pode ser que não seja exatamente dinheiro, mas máquinas ou equipamentos da multinacional que vem para o Brasil. E temos também uma balança comercial de 55,10 bilhões de dólares positiva,
e um saldo na conta corrente negativo de 10 bilhões de dólares. Por último, vamos falar do crescimento da economia, e o crescimento da economia está previsto em 3,08%, já caiu em relação à semana passada, e temos aqui agora uma previsão de 3,08%, que devemos ter muito cuidado com essa previsão, porque o ano passado caiu 4,4%, e sobre a base de queda é que estamos colocando 3,08%. Falaremos disso no próximo Relatório Focus.